Pronto. Bom dia, uma semana maravilhosa para vocês. Vamos começando com a palavra de Deus, Salmo de número 57. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Vamos lá, vamos começando hoje com o nosso estudo de Apocalipse. Depois nós vamos dar uma passada pelas notícias do que tem acontecido por esses dias no mundo inteiro, para que a gente possa orar, para que a gente possa interceder, ok? Esse é um privilégio que nós temos como sacerdotes do Altíssimo. Bom, nós estávamos dando início ao nosso estudo em Apocalipse das cartas, ok? E vamos prosseguir, vamos retomar de onde paramos. Nós temos estudado o livro de Apocalipse, nós vimos que Apocalipse significa revelação, que esse é um livro, né, que quando você escuta a respeito, quando você lê e você pratica, você é abençoado. Ok? Por isso nós vamos aqui continuando, a gente vai para frente, a gente vai para trás, né? Ele não é um livro cronológico, e vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. Nos primeiros capítulos, nas cartas que Jesus escreveu para a sua igreja, né? Eu compartilhei com vocês sobre as posições, nós estávamos compartilhando sobre as diversas interpretações do livro. Vamos dar uma repassadinha nisso. Existem 4 interpretações, pelo menos. A preterista, pretérito, né, significa passado, e essas pessoas pensam que tudo que está no livro de Apocalipse já foi cumprido no primeiro século da história da igreja. Uma segunda interpretação é a histórica, que vê o Apocalipse como um panorama histórico do desenrolar da história da igreja, desde os dias de João até o final dos tempos, né? Dos dias de João, que João escreveu o Apocalipse,
né, do momento que ele escreveu, ele estava contando a história da igreja até o final dos tempos. Uma outra interpretação é a idealista, que vai considerar o livro de Apocalipse como uma representação figurativa dos grandes princípios do bem e do mal. Então é tudo são figuras, né, uma história sendo contada por parábolas, por figuras, por imagens, para mostrar a luta do bem contra o mal, e isso não teria nenhum vínculo com a história da humanidade, com os fatos reais, ok? Fatos históricos. E uma quarta interpretação, que é a que nós temos adotado, a futurista, que entende que a maior parte do livro, né, do capítulo 4 em diante, quando o Senhor fala para João, sobe para aqui que eu vou começar a mostrar para você as coisas, né? São profecias que ainda vão ser completamente cumpridas, ok? Então, o livro de Apocalipse não é um livro de catástrofes para falar dos julgamentos, mas ele vai apontar para a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o centro de todo o livro, ele é o centro da história. Jesus Cristo é o centro de toda a criação, Jesus Cristo é o centro da nossa própria vida, ok? Então vamos ver no livro de Apocalipse, no capítulo 1, Jesus Cristo está sendo revelado em sua glória, como Cristo ressuscitado. O apóstolo João tinha visto Jesus a última vez que ele esteve, né, com seu mestre, ele estava ali na cruz, sendo crucificado e morto, né? Então a imagem que ele tinha de Jesus em sua mente era aquele Jesus, né, que tinha sido sacrificado ali na cruz, e depois realmente Jesus apareceu para eles durante 40 dias, né, já no seu corpo glorificado, mas João não tinha ainda a visão que ele teve de Jesus como um Deus todo-poderoso. A visão que João tem, né, dele ali logo no começo de Apocalipse é muito linda, é muito tremenda. Ali se completa a visão dele a respeito do Filho do Homem. Ele vai ver Jesus, ele diz, voltando, e vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, como a veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã e tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como a voz de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto, né? Era tão gloriosa a visão que João não suportou, né, tanta glória. E Jesus então teve que ali fortalecê-lo para que ele pudesse então começar a escrever, né, toda a visão. Então, no capítulo 1 vamos ver Jesus em sua glória como ressuscitado. No capítulo de 2 a 3, Jesus está se dirigindo à sua igreja na terra, né? Ele é o cabeça da igreja. Depois, no capítulo 4 e 5, ele é o Cordeiro morto e ressuscitado, a quem todo louvor é dirigido. João vê ele como aquele Cordeiro, né, como tendo sido morto, e que chega e recebe, toma o rolo da mão do que está sentado no trono, e vai começar então a abrir os selos. Nós vimos que este rolo fala, né, da escritura da terra, mas principalmente dos homens que ele comprou com seu sangue. A escritura, na verdade, vai falar de povos, línguas e nações, toda a humanidade que ele adquiriu, porque ele foi morto e com seu sangue comprou para si homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, e os constituiu reino e sacerdotes para governar, né, sobre toda a terra. Bem, então, quando você prossegue, dos capítulos 6 a 19, nós vamos ver o Cordeiro como aquele que julga, a ira do Cordeiro. Ele
derramando os julgamentos, vem a partir do Cordeiro, é a ira do Cordeiro, né? Então, mais uma vez, o livro de Apocalipse focado em Jesus Cristo, como aquele que está derramando a sua ira. Depois, vamos seguindo nos capítulos 19, ali no 11 até o 21, Jesus Cristo é aquele que vai retornar. Dos capítulos 20, 21 e 22, até lá no fim, nós vamos ver o novo céu e nova terra. E Jesus Cristo ali é visto, então, como aquele que vai reinar durante todo o milênio, né? Então, é Jesus e é Jesus. O livro de Apocalipse, ele é um livro que você vai ver todo o tempo expressões de adoração ao Deus Todo-Poderoso, de adoração ao Cordeiro, né? Um livro com cânticos de adoração. É um livro que celebra, né? Celebra, que adora, porque nesse livro nós vamos ler sobre a nossa vitória final, sobre a vitória final do reino de Deus, sobre a vitória final do Senhor, não é? Queridos, bom dia, o pessoal do Facebook, não cumprimentei hoje. Bom dia, Juliana, Sebastião Zélia, paz de Cristo para vocês. Bem, então, recordando, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, 19, nós vamos ver ali o esboço do conteúdo do livro. As coisas que viste, o Senhor falou para João, escreve as coisas que viste, que é a visão que João teve do Jesus Cristo ressuscitado. As coisas que são, essas coisas que são, estão nas cartas às 7 igrejas da Ásia, nos capítulos 2 e 3, e as coisas que ainda hão de acontecer depois dessas, que são as profecias que vão seguir ali do capítulo 4 até o capítulo 22, ok? Verdadeiramente, posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar. Bom, quando nós chegamos no livro de Apocalipse, nós somos confrontados também com a questão do arrebatamento. E nós vimos que nós temos posições diferentes. Tem os pré-tribulacionistas, que acham que a igreja vai ser arrebatada, que a igreja vai ser arrebatada no começo dos 7 anos de tribulação. Temos os mesotribulacionistas, que esperam esse arrebatamento para metade dos 7 anos, né? Com 3 anos e meio de tribulação. E aí a igreja não estaria apenas no final, na grande tribulação, que seriam os últimos 3 anos e meio, ok? E temos aqueles que creem que a igreja vai passar por toda a tribulação aqui na terra, e nesse caso ela não seria guardada da ira de Deus, mas sim guardada na ira de Deus, né? Como Cedraque, Mesaque e Abdenego, que eles foram guardados, né, através do fogo. Eles não foram salvos do fogo, eles foram salvos através do fogo, né? Como nos dias do dilúvio, que Deus julgou toda a terra, e Noé escapou através da arca. Noé passou pela chuva, ele estava lá, né? Só que ele estava guardado na arca, que é um símbolo de Cristo Jesus. Então, haveria possibilidade também da gente estar, né, passando toda a tribulação guardados em Cristo. Mas isso também tem um probleminha, porque nós temos aquele versículo, né, em que o apóstolo fala que o anticristo só vai se manifestar quando for retirado aquilo que agora impede a sua manifestação, aquilo que o detém. E nós cremos, né, que o que detém a manifestação completa do anticristo é a presença do Espírito de Deus aqui na terra, habitando em nós, né, a igreja. Bom dia, Luísa, olá. Bom, vamos continuando aqui. Então, e eu comentei com vocês que no momento, né, eu não sei qual das 3 posições é a mais correta, porque nós encontramos fundamento bíblico para os pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas, né, que creem que vai ser lá no final o arrebatamento, que vai passar toda a tribulação. Todos encontram argumentos na palavra. Bom dia, Maria Nília.
Mas, veja bem, eu acho que a posição certa ou não, mas a melhor que a gente pode adotar é a que Cristo nos exorta a ter. Vocês não sabem o dia nem a hora, então estejam preparados, né? Porque a qualquer momento pode vir a libertação de vocês. Veja bem, quando o povo saiu do cativeiro no Egito, Moisés, né, foi sendo usado por Deus para anunciar as pragas para Faraó, e sempre eles pensavam, agora Faraó vai nos deixar partir. E não acontecia. Agora Faraó vai deixar partir. Não acontecia. Até o dia em que o Senhor ordenou que eles matassem o cordeiro, aplicassem o sangue nos umbrais das portas e se mantivessem seguros ali debaixo da cobertura daquele sangue, porque o anjo da morte ia passar pelo Egito e os primogênitos seriam mortos pelo Senhor, né? Até mesmo os animais, todo primogênito seria morto pelo anjo da morte, mas o povo de Deus estaria a salvo debaixo da cobertura do sangue do cordeiro. Nesse caso, seria mais um exemplo, né, do povo passando toda a tribulação, passando através dela, não sendo poupado da tribulação, mas passando através dela debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, né? Bem, mas não é isso o ponto que eu quero enfatizar. Então, eles estavam ali, debaixo da cobertura do sangue, quando o anjo da morte passou, e o Senhor falou, olha, vocês vão comer a carne do cordeiro, mas vocês vão comer já de noite, todavia vocês vão ter a sandália calçada nos pés, vocês vão estar vestidos, né, cingidos, com a roupa cingida, amarrada no corpo, tudo prontinho, com o cajado nas mãos, para que a qualquer momento vocês possam partir do Egito. Nós sabemos, né, que o Egito é um tipo do mundo. Então, a igreja precisa comer o cordeiro. Nós precisamos estar com sangue aplicado nos portais da nossa casa, né? Que hoje é o nosso corpo, né? Que é o templo do Espírito de Deus, que é a habitação do Senhor aqui nessa terra conosco. Nós precisamos estar cobertos com o sangue do Cordeiro. E isso significa o quê? Que você não pode estar em pecado. Você tem que estar preparado para a volta de Jesus, para o seu arrebatamento, para a volta do noivo a qualquer momento. Quer ele venha, como ele disse lá para o criado dele, quer venha no começo da noite, quer venha no meio da noite, quer venha já de madrugada. Você tem que estar pronto, você tem que estar fazendo aquilo que o Senhor te falou para fazer, você tem que estar na posição, né? Então, isso para nós, essa prontidão, nós temos que estar nesta prontidão, nós temos que estar com o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, e isso significa, o que a palavra diz? Se você pecar, né, ele é fiel e justo para perdoar o teu pecado. Se você confessar o teu pecado, ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado, não é? Mas você tem que ter confessado, você tem que ter arrependido, você tem que ter deixado o seu pecado para que o sangue de Jesus Cristo esteja valendo sobre a sua vida. Eu digo que essa cobertura do sangue é a peça da armadura, que é a couraça da justiça, né, que cobre o teu coração, porque do teu coração procede as fontes de vida. Essa couraça da justiça é colocada na frente, cobrindo todo o tronco do corpo, protegendo todos os órgãos internos, né? E essa couraça da justiça, ela é rompida quando você está com algum pecado que você ainda não confessou, que você ainda não deixou, que você não se corrigiu. Esta couraça da justiça não está te protegendo, porque o sangue de Jesus não está te justificando. Existem pecados não confessados, pecados não cobertos pelo sangue. Então, aquele povo ali no Egito devia estar pronto para a partida, que poderia acontecer a qualquer momento, uma vez que o cordeiro fosse sacrificado,
pronto, começou ali o tempo da saída deles do Egito, do momento que o cordeiro foi sacrificado, que o sangue foi derramado, que o sangue foi aplicado ali nos portais. A qualquer momento, eles poderiam receber a notícia de que era momento de partir. E eles já deviam estar vestidos para isso. Nós temos que estar vestidos com as nossas roupas brancas, que são as obras de justiça dos santos. Nós devemos estar preparados para deixar este mundo a qualquer momento que o Senhor decidir nos chamar. Seja junto com toda a igreja através do arrebatamento, seja individualmente, porque nós não sabemos o momento em que o Senhor vai nos chamar. Então a nossa vida tem que estar debaixo da cobertura do sangue. Nós temos que estar caminhando em retidão com o Senhor, ok? Por isso, você pode crer, não, então eu vou crer que a igreja vai ser arrebatada no começo da grande tribulação, no começo dos 7 anos. Assim você não precisa de qualquer sinal, você não precisa observar, né, qualquer sinal e ficar às vezes até torcendo para que as coisas ruins aconteçam como um sinal da volta de Jesus Cristo. Nós temos comentado que a profecia de Ezequiel do capítulo 38, a guerra de Gog e Magog, é a próxima coisa que vai acontecer no calendário profético. E tem relação, essa guerra vai acontecer, né, com as nações, uma coligação de nações que se voltam contra Israel. E nós temos compartilhado com vocês notícias ali do Oriente Médio e vimos que esta coalizão já está a ponto de se formar, unindo a Rússia, o Irã, a Turquia, o Sudão e a Líbia. Eles atacariam Israel para saquear Israel e, nesse ponto, Deus teria que intervir para que Israel não fosse destruído, mas também seria o momento em que Deus volta a tratar com Israel. Entraríamos na última semana de Daniel, quando Deus volta a tratar com Israel, ok? Na profecia das 70 semanas de Israel, né? Deus faz aí um intervalo de uma semana para que os gentios possam entrar no reino e depois ele volta então a tratar com Israel. Então, a guerra de Gog e Magog marcaria este momento em que o anticristo vai se revelar como aquele que vai trazer paz a todo o Oriente Médio. E a palavra diz, Jesus advertiu, quando vocês ouvirem falar paz, paz, né? Pode ficar alerta, porque é chegado o momento, né, de todas as coisas acontecerem, porque isso aí é uma falsa paz que o anticristo vai estar celebrando, né? Ele vai fazer uma aliança com Israel e a gente sabe que esta aliança vai ser quebrada na metade do período, com 3 anos e meio, e ele então vai se revelar e vai querer ser adorado como Deus, e então vai ser aquele ali o momento, né, em que Israel vai ter que fugir para o deserto, que aponta para a profecia de Apocalipse 12, que a mulher está ali tendo um filho e ele é arrebatado para Deus, a mulher tem que fugir para o deserto, onde ela é sustentada por Deus por 3 anos e meio, até que Jesus finalmente vem, pisa no Monte das Oliveiras, e aí acontece a guerra final, que é o Armagedon, onde todos vão ser derrotados. A besta, o falso profeta, o anticristo, todos que não aceitaram a Jesus Cristo, ali é o momento final, quando Jesus assume o reino, né, e vai reinar durante 1000 anos na terra. E aí só no final desses 1000 anos de reinado, quando muita gente vai nascer durante o milênio, né, eles vão precisar de uma chance de fazer a sua própria opção. Então, o Senhor solta mais uma vez a Satanás para que ele coloque em teste estas pessoas, porque elas vão ter que também tomar uma decisão a favor ou contra Jesus Cristo, ok? E pasmem vocês que mesmo depois de 1000 anos de paz,
milhares de pessoas vão ficar do lado de Satanás contra o Rei Jesus Cristo e, mais uma vez, né, pela última vez, o ser humano liderado por Satanás, ele vai se voltar ali contra Deus e com o sopro de sua boca, né, o Senhor destrói o inimigo e ali se encerra, né, todo um período. Depois disso, nós vamos ver uma nova criação, um novo céu, uma nova terra. Jesus Cristo vai, né, devolver tudo ao Pai. E nós vamos aí, né, usar a nossa imaginação para saber o que vai acontecer, né, nesse futuro um pouco mais distante, sabendo que vamos estar com um Deus todo-poderoso, um Deus majestoso, um Deus que é todo luz, um Deus que é puro amor. Bem, então nós vamos ver que a última comunicação de Jesus Cristo ali vão ser as cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Tá? E Jesus pede a João que escreva essas cartas para a sua igreja ali na Ásia. Eu creio que hoje esses tipos de igreja, elas coexistem, esses 7 tipos de igrejas, né? Essas 7 igrejas que tipificam 7 tipos diferentes de igrejas, e eu creio que elas coexistem hoje. Nós podemos ver igrejas que se parecem com cada uma dessas que são citadas no Apocalipse. E da mesma forma, cada um de nós, que é a igreja do Senhor, cada um de nós é a noiva, nós também temos características que são próprias à vida de cada uma dessas igrejas. Então, essas cartas que Jesus nos endereçou são para ser lidas, são para ser entendidas. É como a carta, né? Antigamente, o pessoal escrevia cartas, e eram cartas de amor que a gente lia 1000 vezes, né?